Graças a Deus por esta rica oportunidade de estar congregados com todos vós, saindo do estado do Ceará, na cidade de Crateús e região, trouxe e levarei as vossas saudação com a santa paz de Deus. Dou graças a Deus que um dia deitamos e ao estarmos deitados pela madrugada eu despertei com inúmeras dores na perna, como estivesse quebrando os meus ossos. E eu pequeno gritei pela mamãe. Quando a mamãe chegou e disse: o que aconteceu, Leandrinho? Eu disse: mamãe, eu não sinto mais minhas pernas e como tivesse quebrado todos os meus ossinhos. Ela me pegou nos braços, levou para o hospital, fiquei 9 meses internado. Depois, com 9 meses, veio a junta médica trazendo uma cadeirinha de roda e me pegou. E quando me pegou, o doutor falou: mamãe, sua criancinha, da cinturinha para cima é normal. A cabecinha boa, os pulmões, o coração, pode estudar, os bracinhos. Mas da cinturinha para baixo ele não vai ter mais nenhum movimento. As perninhas vão secar, vão atrofiar. Mas isso não impedirá dele poder estudar, ter uma vida. Naquela hora eu disse: mamãe, mas a senhora vai orar, mamãe, para mim voltar a andar, não vai, mamãe? Minha mãe, as lágrimas correu e disse: Deus proverá, meu filho. Chegamos em casa, ela colocava toda a noite dos meninos que sabiam ler, somos em 5 filhos, para abrir a Bíblia e lia aonde caía e explicava. E meu irmão mais velho abriu a Bíblia, aonde relatava que Jesus entrou numa cidade e traziam todos os doentes e trouxeram um paralítico que foi preciso descer pelo telhado. E o Senhor disse: levanta da tua cama e anda, porque a tua fé te salvou. Meu irmão parou e disse: mamãe, é verdade que isso acontece? Ela diz: é o poder de Jesus, meu filho. Ele falou: mamãe, por que então que Jesus não entra também na nossa casa e manda o Leandrinho levantar e andar? Por que ele não entra, mamãe? Ela disse: você vai hoje orar e pede o papai do céu para ele mandar ele entrar aqui dentro, porque Deus tudo pode. Mamãe, se o Senhor Jesus entrar aqui dentro, pode mandar o Leandrinho andar. Deus tudo pode. Ele dobrou o joelho em voltinha da cama e minha mãe e meus irmãos começou a dar glória, glória, foi dando glória. De repente aquele menino começou a falar umas línguas diferentes. Todo mundo abriu os olhos e ele falava aquelas línguas, apontava para o teto, apontava para a cama e parecia que estava dialogando em línguas com uma pessoa. A mamãe se perturbou e foi tentar acalmar ele, porque achava que ele estava em transe. Quando ela abraçou o meu irmão, também ela começou a falar aquelas línguas. E depois eles foram se acalmando. Quando se acalmou, todos nós olhando, abismado com aquilo. E a mamãe se acalmou também, disse: meu filho, o que está acontecendo? Ele olhou e disse: mamãe, a senhora não está vendo não? O que, meu filho? O Senhor Jesus entrou dentro de casa. Olha ele de branco sentado do lado do Leandrinho. E ele conversou comigo. Mandou eu mandar ele levantar e andar. A mamãe disse: então manda, meu filho. Ele disse: Leandrinho, em nome de Jesus, levanta e anda. Meu corpo começou a pegar fogo. Eu também comecei a falar aquelas línguas. Aquele fogo foi descendo no meu corpo e aquecia, pegando fogo. De repente desceu da cintura. Eu voltei a sentir minhas perninhas. Uma perninha esticou, a outra esticou. Meu irmão me puxou. Estou andando até o dia de hoje.
Senhor. Damos graças a Deus que fomos por Nordeste, estávamos no Ceará. Fomos os primeiros crentes a chegar na cidade. E os meninos corriam atrás de mim e dos meus irmãos para nos bater, porque nós éramos crentes. Um dia minha irmã, seus cabelos crescidos, uma das meninas pegaram ela e cortaram o cabelo dela na escola. Ela chegou em casa chorando e disse: mamãe, Deus não vai mais me visitar. Ela disse: por quê, minha filha? Cortaram meus cabelos. E eu li que quando cortou os cabelos de Sansão, ele não teve mais a presença de Deus. Mamãe, Deus não vai mais me visitar. Ela disse: não, minha filha, Deus vai te visitar. A virtude de Sansão não era só o caso dos cabelos, era a obediência. Minha filha é bem obediente a Deus. E num dia, irmãos, os meninos corriam para nos bater. Então cada um de nós, minha irmã ia vender cheiro verde, eu ia vender os ovinhos na cidade. E cheguei na casa da tia, a professora, para vender, que ela comprava todos aqueles ovinhos. Então quando eu entrei, estava tendo aniversário, ela me deu um pedacinho de bolo, botou um chapéu na minha cabeça. E naquela hora eu tão feliz de tomar um copinho de refrigerante. Mas o filho daquela professora falou: crente, o que você está fazendo na minha festa? Vai embora agora. Derrubou o bolo, arrancou o chapéuzinho da minha cabeça. E quando eu peguei aqueles ovinhos na bacia, ele me empurrou, caiu. Então quebrou. E eu, com medo de chegar em casa, a mamãe brigar, eu fui para debaixo de um pé de tamarindo e dobrei o joelhinho. E disse: oh Deus, por que tu permites que isso aconteça comigo? A mamãe chegou e falou: filhinho, por que você não voltou para casa? Era noite. E eu disse: mamãe, quebrou os ovinhos, eu fiquei com medo. E ela disse: não, pode voltar. E eu disse: mamãe, como é difícil ser crente, né? Ela me abraçou e disse: mas o Senhor nos ama, meu filho. E eu contei, ela disse: se você voltar, eu vou fazer o seu aniversário, pare de chorar, eu vou comprar um bolinho, você vai também ter um aniversário. Eu disse: vai, mãe, vai. Então a mamãe vendeu, pegou todas aquelas economias, fez um bolinho, chamou algumas criancinhas. Na hora de cortar, o menino disse assim: Leandrinho, o que tu pedir quando cortar o bolo, você é realizado o desejo. Eu olhei: mamãe, é assim mesmo? Ela: não, meu filho, vós vamos orar, e que tu pedir a Deus, Ele vai te dar um presente. Eu disse: mamãe, Deus pode me dar uma bicicleta, mãe? Ela disse: Deus tudo pode, meu filho. Então dobrei o joelho e disse: Deus, me dá uma bicicleta de presente. E nós se alegramos, fomos para a escola, era o retorno das aulas. E no retorno das aulas, amados irmãos, a professora mandou fazer uma dissertação e havia colocado uma grande televisão na praça da cidade. E as crianças iam assistir os desenhos, porque lá quase era alguma outra casa que tinha até energia e tinha também uma televisão. E em vez de nós ir, a mamãe dizia: não, meu filho, não vá, vamos orar, vamos ler a Bíblia. E eu não fui nunca ver aquela televisão na praça. E quando foi fazer a dissertação, os meninos disseram: tia, por que nós não escreve dos heróis dos desenhos que nós assistimos? E ela disse: então faça uma redação. E eu fiquei pensando, quem era o meu herói? Naquela hora ela chegou e disse: filho, você não escreveu nada, Leandrinho? Eu disse: tia, eu não sei quem é meu herói.
Os meninos disseram, ele é crente, ele não foi lá ver não, tia. É tudo fanático esses crentes aí. Na mesma hora entrou a diretora e disse, vai ter a reunião de pais e mestres. O que vocês vão apresentar para os pais? Vai vir todas as autoridades da cidade. Naquele presente momento, as crianças disseram, por que nós não apresenta do herói, se veste igual a ele? A diretora disse, muito bom, professora, apresentem para os pais os heróis das crianças. E naquela saiu, ela disse assim, cada criança bote o nome no quadrinho para não repetir. E eu não coloquei, ela disse, Leandrinho, você não conhece nenhum? Eu disse, não, tia, eu posso perguntar à minha mãe quem é o meu herói e amanhã eu trago. Então cheguei em casa e disse, mamãe, aconteceu isso, quem é o meu herói? Ela disse, nosso herói é Jesus Cristo, meu filho. Então ela me explicou a história do Evangelho, me ensinou. E no outro dia eu fui na escola e disse, tia, eu já tenho meu herói. A mamãe falou, então escreve. Quando eu escrevi Jesus Cristo, ela disse, não é esse tipo de herói não, meu filho. Aí os meninos disseram, é tudo doido esses crentes, tia. E eu disse, mas minha mãe disse que esse é meu herói, tia. Não, esse você não pode poder falar dele. Então eu sentei, baixei a minha cabeça e comecei a chorar. A diretora entrou, por que aquele menino está chorando? É porque ele colocou o nome do herói, e não era aquele tipo de herói, não, nem que seja um bem fraquinho, pode deixar ele contar a história. No dia de nós vir vestido, minha mãe me enrolou num lençolzinho, amarrou uma cordinha dos punhos de rede, botou uma sandalinha, e eu olhei e disse, mamãe, eu estou igual a Jesus. Ela disse, está igual a Jesus Cristo, meu filho. Eu disse, mamãe, mas todo herói tem uma arma. Qual é a arma do meu herói? Ela pegou a Bíblia e disse, é a Bíblia, a sua palavra. Então ela disse, eu disse, mãe, e se na hora vier e rir de mim, aconteça o que acontecer, não se envergonhe do teu herói. Se tu glorificar diante os homens, ele te exaltará. Chegou no dia, as crianças foram apresentar e subia, falava dos poderes do herói. Quando chegou a minha vez, disseram, como é seu nome? Eu disse, Leandro. Como é o nome do seu herói? Jesus Cristo. Naquela hora eu comecei a contar a história do Evangelho, até da ressurreição do meu herói, que foi a ascensão ao céu e prometeu vir nos buscar, e que a arma do meu herói era a sua palavra. Com ela criou-se os céus e a terra, criou os reinos, criou os seres. Glória ao nome do Senhor. E meu herói falou que um dia vai me levar para o seu reino de glória. Naquela hora, irmão, estavam todos chorando, o prefeito, o padre, as mães chorando. Então o prefeito voltou a subir e disse, então o último será o primeiro será o derradeiro o primeiro, não é, padre? Quem acha o herói mais poderoso vão bater palma. Vem o último menino. Quando eu subi, ele disse, se vocês acham que o herói do Leandrinho, Jesus Cristo, é o mais poderoso, batam palma. O prefeito, quando falou, o padre ficou de pé, as autoridades, as mães, começaram todos a bater palma para o meu herói. Naquela hora ele falou, verdadeiramente este é o único herói. Os outros são feito e criação pela mente do homem. Traz o presente para a criança. Quando abriu era uma bicicleta. Glória a Deus. Dou graças a Deus. Meu herói me ajudou a estudar. E nessa escola que eu fui humilhado, fiz um concurso público, passei em primeiro lugar, tornei-me professor da escola, diretor da escola, trabalhando na secretaria do município e depois na secretaria do estado do Ceará. Meu herói me exaltou. Glória
Graças a Deus. Minha irmã, 15 anos, foi ser babá de uma doutora e um doutor na cidade. E eles vieram embora para São Paulo. E quando eles vieram embora, pediram para trazer a minha irmã com 16 anos para ser a babá dos filhos dele. Minha mãe disse: doutor, eu só peço um pedido para a senhora, que minha filha estude. Eu não pude estudar, mas eu queria que minha filha um dia também estudasse, se formasse e fosse uma doutora. Ela disse: eu prometo, sua filha vai estudar. Levou, trouxe minha irmã para cá, mas ela não matriculou minha mãe em nenhuma escola e a minha irmã trabalhava o dia inteiro de babá. Aqueles meninos cresceram e quando chegou no ensino médio, minha irmã sabia um pouco, disse: ô doutora, a senhora prometeu, eu já tenho mais de 20 e poucos anos, eu queria tanto estudar, me matricula numa escola. Então foi matriculada a minha irmã. E aqueles meninos, quando vieram, já tinha 18 anos, outro 19, quando eles retornavam, eles tinham dificuldade de fazer estudando na escola Objetivo, na Paulista, e minha irmã trabalhava naquele bairro oposto à Avenida Paulista, aqueles doutores. Minha irmã então ia ter que ler as apostilhas para ajudar eles a responder aqueles questionários. E minha irmã chegava à noite, pegava as apostilhas, lia e dizia: olha, é assim isso aqui, é assim, é dessa maneira. Terminou o ensino médio numa escola pública assim, e aqueles meninos também, um deles terminou. E minha irmã disse assim: doutor, a senhora tira do meu salário e paga a minha inscrição para me fazer o vestibular? Ela bateu no peito e disse: filhinha, eu prometi para sua mãe que ia ajudar, mas eu falei só por falar. Você acha que um pobre um dia vai ser doutor? Ela disse: mas doutora, tira do meu salário e paga a minha inscrição. Ela disse: você acha que vai passar numa faculdade? Vai cursar um curso superior? Você é um babá, você não entende? Ela disse: ô doutora, faz isso, só prometeu para minha mãe. Então ela escreveu minha irmã no vestibular. No dia de fazer o vestibular, ela disse: doutora, me leva junto com o filho da senhora no carro. Ela disse: ainda é ousada, quer que eu leve você para passar vergonha? Ela disse: me leva, doutora. Então ela levou, e aquele menino entraram para fazer. Quando a doutora veio buscar, a minha irmã já tinha saído da sala, tinha feito o vestibular. Ela perguntou e disse: tu já terminou? Uma das primeiras alunas. A doutora, estava tão fácil a prova. Fácil a prova? Era. Estava tão fácil. De repente, mais um dos últimos, saiu o filho dela. Filho, como foi? Mãe, não caiu nada que eu estudava. Muito difícil. E por que ela está falando que é fácil? Você não lembra? Era aquilo na apostila, era aquilo outro, aquela questão. Mãe, é mentira dela, ela só fez chutando, aí foi a primeira a sair. Ela disse: não, estava facinho mesmo, vamos embora. Foram embora. No dia de verificar na universidade a lista dos aprovados, ela disse: doutora, a senhora depois olha se meu nome saiu. Ela disse: você ainda quer olhar seu nome? Eu quero. Ela foi lá e disse: não, teu nome não saiu nem do meu menino, mas me leva lá para nós procurarmos. Então vamos um dia olhar. Pegou o filho dela, foi procurando o nome do filho dela, colocava, e nos últimos minha irmã foi procurando. E ela disse: viu, teu nome não está aqui não. E ela disse: deixa eu ir olhando. Foi no final e não estava o nome dela. E ela olhou para o céu e disse: lembro quando tu falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi olhando, na primeira página que tinha o nome dos classificáveis, ela foi procurar. Não estava na primeira, não estava nos últimos, mas foi subindo. Quando chegou na terceira colocação, estava o nome da minha irmã aprovado. Glória a Deus.
Aquela mulher se abismou agora. Como tu vai estudar integral e como vai ser babá? Você vai ter que sair do emprego. Saiu, minha irmã alugou na Bela Vista um corticinho para morar. E foi atrás de um emprego. Ela foi na região da Lapa. E lá na Lapa ela entrou numa empresa. E foi fazer uma ficha para ser secretária ou estagiária. Quando ela entrou naquela empresa, o homem olhou para ela e disse: eu quero entrevistar essa moça. Chamou ela e disse assim: olha, a tua entrevista é diferente das outras. É o seguinte: eu nunca vi uma moça tão bonita como você. Você não vai trabalhar. Eu te cobrirei de ouro, das melhores roupas. Você viajará comigo, te colocarei nos melhores hotéis. E minha irmã ficou tão feliz. É mesmo, doutor? Sim. Mas com uma condição: que você seja a minha amante. As lágrimas correram do rosto dela. Ele disse: você está feliz? Ela disse: para trás de mim, Satanás. Não deixarei, meu Deus, por nada. E ela veio embora. Mas ela vinha a pé, lembrou que era o culto do Jardim Paulista, quinta-feira, como uma quinta-feira dessa. E ela a pé entrou. A palavra era Salmo 23. E o Senhor pegou o boletinho, tomava o seu servo e diz: um boletinho chegou aqui mais espiritual. E o Senhor, tu fez todos os testes, todas as provas. E o Senhor diz: tu está aprovada, tua nota é 10, aleluia. E para tu ser feliz e ser obediente à minha palavra, Deus te fala: aquele homem te fez uma promessa das riquezas da terra. Tu disse não para o pecado, não para a prostituição, e disse sim para as coisas do céu. Para tu ser feliz, aonde ele senta, um dia tu sentará. A empresa que ele trabalha, um dia tu trabalhará nela. E hoje eu vi o teu cativeiro. Dou graças a Deus. Minha irmã no outro dia foi procurar emprego no centro, na rua São Bento, e olhou o prédio BMF, Bolsa de Valores, e ela disse: oh, que prédio bonito. Saiu uma colega: você está aqui? No meu papai tem um escritório, precisa de alguém para trabalhar comigo. Não quer trabalhar comigo? Ah, levou, foi trabalhar nas bolsas de valor, aprendeu a comprar ação, vender ação. Depois foi trabalhar numa empresa da China, que comprava as empresas do Brasil, que estava em falência, e ela nos leilões adquiria aquela empresa. De repente um dia ela olhou na conta, tinha uma boa parte de dinheiro. Chegou uma empresa, quando ele olhou era o nome daquela empresa que ela procurou emprego. Ela arrematou aquela empresa, glória a Deus. Chegou na empresa e diz: olha, agora uma nova dona, vou apresentar. Aquele homem disse: aqui é a cadeira da presidente. Ela começou a chorar. Você não está feliz porque ela estava em falência? Lembra de mim, doutor? Não estou lembrando. Sou aquela mulher, aquela moça que você promete, me fez uma proposta. Se eu fosse a sua amante, você me daria essa glória da terra. E eu lhe repreendi, e o meu Deus prometeu que essa cadeira que você senta, eu ia sentar. Esse trabalho que você trabalha, eu ia trabalhar. O nome na placa que tinha na sua porta teria o meu. Glória a Deus. Deus vira ou não vira o cativeiro do seu povo? Agradeça a Deus por tudo. Deus seja louvado. Vamos